A Tectoy, a distribuidora oficial da SEGA no Brasil, foi a maior pirata de jogos do país nos anos 90. E o mais louco? A SEGA sabia e deixou. Então fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Mônica no Castelo do Dragão, Chapolin vs Drácula, Sapo Chulé. Se você cresceu jogando Master System no Brasil, com certeza jogou pelo menos um desses. Mas o que pouca gente sabe é que nenhum desses jogos era original. Todos eram jogos oficiais já lançados, mas com personagens trocados. E isso tem um nome técnico, ROM Hack. Hoje a gente vai entender o que é isso, conhecer cada um desses jogos piratas oficiais que só existiram no Brasil e descobrir curiosidades que vão mudar a forma como você vê a sua infância. Então bora! O que é um ROM Hack? Antes de falar dos jogos, eu preciso te explicar uma coisa. Você sabe o que é um ROM Hack? ROM vem de Read Only Memory, a memória onde ficava gravado o jogo dentro do cartucho. Aquele chip que você nunca viu, mas que guardava cada pixel, cada música, cada fase. Um ROM Hack é quando alguém abre essa memória e modifica o jogo. Troca os personagens, muda os cenários, altera os diálogos, mas a engine, a mecânica, o esqueleto do jogo, tudo continua igual. Pensa assim, é como pegar um carro, trocar a pintura, mudar os bancos, colocar um som novo, mas o motor é o mesmo. O carro anda igual, só que por fora parece outro. Hoje, ROM Hack é coisa de comunidade, de fã que modifica jogo por diversão. Mas nos anos 90, uma empresa brasileira transformou isso em negócio oficial. E essa empresa era a Tectoy. A Tectoy e o Brasil. Para entender por que a Tectoy fez isso, você precisa entender o Brasil dos anos 90. A Tectoy era a distribuidora oficial da SEGA no Brasil. E aqui, diferente do resto do mundo, o Master System era rei. Enquanto lá fora o console já tinha sido engolido pelo Mega Drive e pelo Super Nintendo, no Brasil ele continuou vendendo e muito. Mas tinha um problema. Os jogos vinham do Japão com personagens que a molecada brasileira não conhecia. Wonder Boy, Psycho Fox, Ghost House, isso não significava nada para um moleque que assistia Turma da Mônica e Chapolin na TV Globo. A solução da Tectoy foi genial. Ou pirata, depende do ponto de vista. Eles pegaram esses jogos da SEGA com autorização oficial e trocaram os personagens por ícones brasileiros. O resultado? Jogos que só existiram no Brasil. A Turma da Mônica. E o primeiro caso é de longe o mais famoso. Na verdade não é um caso, são três. O primeiro deles, Mônica no Castelo do Dragão, de 1991. O jogo original era Wonder Boy in Monsterland para o Master System. A Tectoy pegou, trocou o Wonder Boy pela Mônica e a espada do protagonista virou o Coelho Sansão. E essa troca tem uma história ótima. A Tectoy queria manter a espada, mas o próprio Maurício de Souza vetou. A Mônica não usa espada, ela usa o Sansão. E assim foi. E em segundo, Turma da Mônica em O Resgate, de 1993. Esse era baseado em Wonder Boy 3D Dragon's Trap, um jogo onde o personagem se transformava em diferentes criaturas. E aí veio o desafio: como adaptar as transformações? A Tectoy colocou cada personagem da turma. O Anjinho virou o pássaro, o Chico Bento com Bacamarte virou o dragão e o Cascão ficou de fora, porque se ele entrasse na água em alguma fase, acabava com a mitologia do personagem que nunca toma banho. Em terceiro lugar, Turma da Mônica na Terra dos Monstros pro Mega Drive. Dessa vez no 16-bit, baseado em Wonder Boy em Monster World, a Mônica finalmente chegou ao Mega Drive com gráficos melhores, mas a mesma fórmula. Sprites trocados, aventura mantida. 3 jogos, 3 ROM Hacks, um mesmo esqueleto vestido de quadrinho brasileiro. Mas a Mônica não foi a única. O próximo caso envolve o maior herói da América Latina numa missão contra vampiros. E a troca de arma foi ainda mais icônica. Chapolin Colorado vs Drácula. Em 1993, a Tectoy pegou um jogo obscuro da SEGA chamado Ghost House, um jogo de ação onde um caçador de vampiros chamado Mick enfrentava monstros e morcegos em um castelo. O cenário era perfeito, fantasmas, múmias, caixões com vampiros trancados. E quem é que combina perfeitamente com esse cenário? Chapolin Colorado. A espada do Mick virou a marreta biônica. O caçador de vampiros virou o nosso polegar vermelho. E o resultado foi Chapolin vs Drácula, um duelo assustador. O jogo manteve a mesma mecânica. Você precisava derrotar inimigos até conseguir chaves para abrir os caixões e enfrentar os vampiros de cada fase. Mas com Chapolin na tela, o clima de terror virava comédia. Era como assistir um episódio do seriado e ver ele dizendo: "Sigam-me os bons?" Sapo Chulé.
Se a Mônica teve 3 jogos, o Sapo Chulé não ficou atrás. Ele é o campeão de ROM Hacks oficiais da Tectoy. 3 jogos completamente diferentes, cada um baseado em um jogo diferente. O primeiro foi Sapo Chulé vs Os Invasores do Brejo de 1995, baseado em Psycho Fox. Sim, ele mesmo, o meu jogo favorito do Master System. Aqui o original era um jogo de plataforma onde uma raposa se transformava em outros animais. Tigre, macaco e hipopótamo, cada um com uma habilidade diferente. A Tectoy trocou tudo pelo universo do Sapo Chulé. E olha que o Psycho Fox era um jogo muito bom, mas que não fez sucesso no Brasil. Com Sapo Chulé na capa, vendeu. O segundo jogo foi Sapo Chulé, o Mestre do Kung Fu de 1995. Baseado em Kung Fu Kid, um jogo de luta e plataforma onde o sapinho mostrava que além de chulé, tinha golpes. E por último, mas não menos importante, Sapo Chulé SOS Lagoa Poluída, de 1995. Mano, os caras viajaram legal. O jogo original era Astro Warriors, um shooter espacial de nave. A Tectoy transformou um jogo de tiro no espaço em uma aventura ecológica de um sapo salvando uma lagoa poluída. Mesmo motor, mesma mecânica de tiro, mas agora com temática ambiental brasileira. 3 gêneros diferentes, plataforma, luta e shooter, todos com a cara do Sapo Chulé. Mas a Tectoy não foi a única empresa no mundo a fazer isso. E o próximo caso envolve o jogo mais famoso da história dos videogames. ROM Hacks oficiais pelo mundo. Porque se você acha que isso era exclusividade brasileira, não era não. O caso mais famoso do mundo é o Super Mario Bros. Ou Super Mario USA, aquele que você jogou no Nintendinho. Pois é, aquele jogo não era um jogo do Mario, era Yume Kojo Doki Doki Panic, um jogo com personagens árabes que nada tinham a ver com Mario. A Nintendo pegou, trocou os 4 personagens por Mario, Luigi, Toad e Princesa e lançou como Mario 2 no ocidente. O Mario 2 real, aquele difícil, só chegou pra gente um bom tempo depois como The Lost Levels na coletânea do Super Nintendo. Outro caso clássico foi Black Belt pro Master System. O jogo original era Hokuto no Ken Kenshiro, o herói do mangá. Mas como o anime não era conhecido no ocidente nos anos 80, a SEGA trocou o Kenshiro por um karateka genérico chamado Rick. O mesmo aconteceu no Mega Drive, Hokuto no Ken virou Last Blade. E no Super Nintendo, Ranma Meio, um anime gigante no Japão, virou Street Combat, com personagens genéricos que ninguém nem deve se lembrar hoje. A diferença é que esses casos foram para adaptar jogos japoneses para o mercado ocidental. A Tectoy fez o contrário, adaptou para o mercado brasileiro. E essa é a grande sacada que tornou esses jogos tão especiais. Por que isso importa? E aí você pode se perguntar, Tony, mas então esses jogos eram pirataria? E a resposta é, tecnicamente sim, eram cópias com sprites trocados. O código era o mesmo, a mecânica era a mesma. Mas ao mesmo tempo, não, porque tudo foi feito com autorização da SEGA. Era um acordo comercial, a Tectoy não estava roubando, ela estava adaptando. E essa adaptação criou algo que não existia em nenhum outro lugar do mundo. Uma geração de brasileiros que cresceu achando que Mônica no Castelo do Dragão era um jogo original. E sabe o que é mais bonito? Para muita gente era, porque a experiência de jogar Mônica com Sansão era diferente de jogar Wonder Boy com uma espada. O Chapolin com a marreta biônica era diferente do Mickey com uma espada genérica. O contexto cultural mudava a emoção. Esses ROM Hacks oficiais não eram apenas trocas de sprites, eram cartas de amor ao público brasileiro. E por isso, quase 35 anos depois, a gente ainda está aqui falando deles. Mas e aí? Você jogou algum desses ROM Hacks oficiais? Qual foi o seu favorito? Mônica? Chapolin? Sapo Chulé? Me conta aqui nos comentários. E se você conhece alguém que cresceu jogando Master System no Brasil, manda esse vídeo para essa pessoa, porque pode ser que ela não saiba que os jogos favoritos dela eram piratas oficiais. E se curtiu, deixa aquele like que ajuda demais o canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E também não deixa de assistir a esse vídeo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!